chegar, pegou Dutra, tem um horário aí que está complicando um pouquinho. Mas estamos aqui para poder compartilhar com o senhor, com certeza, programas importantes para a nossa região, que a gente até tem lutado bastante e, na verdade, iniciou-se várias discussões, principalmente essa questão da banda larga, né? Que a gente sabe que é fundamental. E o senhor dando uma notícia boa aqui no pé do ouvido, que o senhor que vai falar hoje, muito bacana, achei muito legal. Ao nosso amigo Major Olímpio, a honra de recebê-lo aqui, recebemos ele da cidade semana passada, vai estar lá conosco novamente. Quero agradecer imensamente, viu, o carinho que o senhor tem tido com a nossa cidade, a nossa região. E quando ficamos sabendo aí que o senhor acompanharia, ficamos muito contentes aí com o senhor estando à frente. Está faltando aqui a deputada, mas acho que todo mundo já apresentou, né, o deputado também. Mas, enfim, o secretário Elifaz, é isso? Elifaz, secretário da Radiodifusão. Muitíssimo obrigado pela presença, né, acompanhando aí o início para que nós possamos dar andamento no nosso trabalho. O Vitor Menezes também, que está aqui. O Vitor, obrigado também da Secretaria de Telecomunicação. O senhor trouxe o Ministério para cá hoje, né? Isso é uma honra para nós, porque não é fácil também a gente sair daqui para ir para Brasília. E somos em 44 municípios, 44 prefeitos. Isso é uma satisfação muito grande o senhor trazer aqui, na verdade, o Ministério para a nossa série, para estar discutindo aqui com o senhor os temas que o senhor abordará conosco. Eu queria passar a palavra aqui para o Ortiz, né, para que ele possa conduzir também o nosso anfitrião, nosso prefeito aqui de Taubaté, e conduzir os trabalhos conosco aqui e deixar aberto depois para os prefeitos também participarem dessa conversa. Depois vamos lá para o evento, lançando os programas. Ok? Obrigado, Sato, nosso presidente. Cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, né? Nominar as prefeitas, aliás, de Piquete, Aparecida e São Luís do Paraitinga, né? São tão poucas que eu acho que, por justiça, também por simpatia e beleza, a gente deve nominá-las. Não menos importante é a nossa deputada estadual, Letícia. Por favor, gostaria que recebesse uma salva de palmas de todos nós aqui. Da nossa região, Vale Paraibana, nossa representante no Parlamento Estadual aqui da nossa região, ela e o deputado Sérgio Vitor. Cumprimentar de modo especial o nosso senador Major Olímpio, obrigado pela presença, uma enorme honra tê-lo aqui. Ao ministro, Vale Paraibano, ministro, tanto tempo em São José dos Campos, já faz parte da terrinha do Vale, é o nosso ministro, nosso representante do Vale do Paraíba lá no Ministério, nos dá a honra de tê-lo nessa segunda-feira de trabalho aqui no Vale do Paraíba. Queria cumprimentar o deputado e fazer aqui um testemunho importante. O deputado me ajudou na solução de uma demanda importante lá em Brasília, com o apoio da deputada Letícia, com o apoio do Major Olímpio. Nós temos aqui 3 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Um deles era praticamente um forte abaixo do crime, diversas unidades invadidas. Nós decidimos por um enfrentamento há cerca de 2 anos. Nós praticamente ocupamos o empreendimento, nós colocamos para fora mesmo, no melhor estilo Bolsonaro, com um porrete mesmo, Polícia Militar, a Guarda Civil e uma força de segurança que nós temos contratada de oficiais militares da reserva, que nos ajudou. Essa força de segurança ocupa lá um empreendimento 24 horas, junto da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Nós recuperamos todos os imóveis, colocamos os traficantes para fora e nós adotamos uma solução caseira. E aí o meu testemunho da ajuda desses 3, deputado federal, estadual e senador. Nós colocamos para morar nesses apartamentos invadidos e recuperados policiais militares, guardas municipais, policiais civis. São 60 oficiais, 60 homens das forças de segurança municipal e estadual que ocupam esses apartamentos, e hoje a criminalidade nesse empreendimento Minha Casa Minha Vida é perto de 0. A gente tem um episódio ou outro de furto pequeno, mas a gente conseguiu debelar o problema, e aí o Ministério Público Local começou a nos pressionar no sentido de que a solução era ilegal. Não há nenhuma previsão legal mesmo dessa solução. Mas a gente conseguiu mediar com o Ministério, com a ajuda do deputado federal, senador e deputado estadual, uma solução conjunta. E a partir de uma carta ofício do Ministério
ao Ministério Público Local, Ministério Público Federal, nós conseguimos equacionar uma situação no sentido de permitir que os policiais militares permaneçam nos imóveis e permitir uma ação mais séria e mais efetiva na hipótese de invasões. Sempre que há uma invasão, a Prefeitura, utilizando o desforço imediato, previsto no Código Civil Brasileiro, já era previsto no Código de 2017, foi reeditado na norma de 2002, a gente pode, por desforço imediato, reintegrar a posse daquele imóvel e imediatamente destinar para um suplente. E eu queria externar isso de público aqui ao deputado federal, que me ajudou muito na solução dessa questão. Sem o apoio dele, obviamente, essa questão não seria resolvida. Sérgio, passa para cá. Vamos arrumar aqui um jeito de você se acomodar com a gente aqui do lado. Ó. Sérgio é o nosso deputado estadual da região também. Como eu disse, Letícia e Sérgio. Letícia é muito mais bonita que Sérgio. Mas é importante ter Sérgio aqui também, não é, Letícia? É importante ter Sérgio aqui também, um grande companheiro. Sérgio é daqui de Taubaté, nosso deputado aqui pelo Partido Novo. Cumprimentar o Sato, que é o nosso presidente. A bem da verdade, o anfitrião dentro dessa casa é o Sato, que é o nosso presidente. E dizer, ministro, que a gente tem uma esperança muito grande, uma expectativa muito grande. Uma expectativa nesse governo, que está nesse momento numa luta muito grande para arrumar o Brasil. O Brasil que o presidente herdou é um Brasil muito desordenado, em vários aspectos, segurança pública, finanças de orçamento, corrupção e imoralidade. A gente tem um Brasil para arrumar. O presidente tem se esforçado o máximo possível. Obviamente isso passa pelo diálogo com o Congresso Nacional, ele tem os aliados necessários, obviamente, lá, mas são discussões demoradas, discussões que dependem de conciliar, consertar interesses muito diferentes. O Congresso é muito plural, ele é muito representado por pessoas de diversos matizes políticos, mas também com interesses em grupos, divididos em grupos diferentes. E o presidente pode ter a certeza, eu queria que o senhor transmitisse o recado, de que todos aqui, sem exceção, torcem muito pelo Brasil. E que todos vão dar a sua parcela de contribuição num vale industrial, num vale rural, num vale cuja vocação é o turismo, num vale cuja vocação é a ciência e a tecnologia, num vale que tem colaborado muito nesse caminho entre as duas maiores cidades do Brasil, tem colaborado muito para que as coisas aqui possam acontecer do ponto de vista econômico, para que o Brasil possa voltar a crescer. O presidente pode ter certeza que todos aqui estão muito empenhados nessa missão dele de recuperar o Brasil. As dificuldades são enormes. Nós, durante muito tempo, tivemos um Brasil à deriva. Os prefeitos têm a mania de fazer isso. A gente tem a mania de cacarejar muito. Né? Então a gente cacareja nas mídias sociais, cacareja no jornal, cacareja nas rádios, vai lá nas comunidades. Tem municípios aqui com uma área rural gigantesca como Cunha. Cunha tem uma área rural. Qual é o tamanho da área rural de Cunha? 1.500 km². 1.500 km², com uma área rural imensa, com mais de 1.000 estradas rurais, né? 1.000 quilômetros de estradas rurais. 3.000 km². 3.000. Então imagina o prefeito animado, visitando todas as comunidades rurais, dizendo: espera um pouquinho que você vai ter a banda larga rural. Fazem 2 anos e não saiu a banda larga rural. Nós estamos frustrados e somos muito cobrados pelas nossas comunidades, que têm uma grande expectativa de que esse grande problema seja debelado. Então fica aí, esse é o nosso pleito principal, que está ali no forno, prontinho para sair, para ser resolvido. Esse é o nosso, não vale rural, industrial, mas também rural, que predomina a mão de obra da pecuária leiteira. A gente precisa dar a esse homem do campo que está lá fixado a possibilidade dos filhos, da mulher e dele mesmo terem acesso à rede mundial de computadores, para terem mais vontade, mais conforto para permanecerem ali onde eles estão. Tá bom? Muito obrigado, uma honra tê-los aqui. Obrigado. Bom, então vamos lá. Algum deputado fala agora ou o ministro já vai direto para o major? Fala para a vida também. Boa noite a todos. Para mim, motivo de grande satisfação e orgulho estar aqui nessa reunião do CODIVAP com os prefeitos
essa região, acompanhado, fazendo companhia ao nosso ministro, Tadeu, Letícia, Sérgio, parlamentares que têm compromissos com a região. E só para deixar claro aos nossos prefeitos o ânimo do governo, a esperança, a responsabilidade que temos de fazer o nosso país verdadeiramente entrar nos trilhos. E para isso acontecer, uma série de coisas estão sendo feitas e, ao mesmo tempo, mas dizer exatamente do nosso compromisso de entregar uma reforma previdenciária que é mais do que necessária e útil e o único caminho que tem o país, está em curso verdadeiramente a reforma tributária, que começou o trabalho intenso dela com audiências públicas agora na última semana no Senado, um compromisso do governo, através do ministro Paulo Guedes, de dizer: não vamos apresentar um projeto do governo, não estamos discutindo aqui protagonismo. Depois de 31 anos que vai fazer a nova Constituição, que nós começamos a dizer no dia seguinte: agora nós temos que fazer uma reforma tributária. E 31 anos acabou não caminhando. E vamos fazer esse esforço conjunto agora. Para que isso aconteça, também está sendo feito compromissos que está dentro do programa de governo do Bolsonaro, das manifestações do Paulo Guedes, que não pode ser só retórica, menos Brasília e mais Brasil. E os senhores são prefeitos, hoje estão dizendo: olha, eu preciso mesmo do recurso no município. Alguns dos prefeitos aqui gastam menos que 30% com saúde hoje. Eu acho que nenhum dos senhores, quando a lei está dizendo que é 15%. Então nós temos grandes desafios nisso aí. Tem que ser votadas 4 PECs e 3 projetos que já vão fazer uma das PECs, a cessão onerosa dos recursos do pré-sal, a securitização da dívida dos estados, um prolongamento que está sendo pedido para cumprimento do pagamento de precatórios de 24 até 28, porque os estados estão precisando, os municípios estão precisando. Enfim, há reivindicações que estão todas colocadas à mesa e no mesmo momento. Não é para pressionar o governo, faz isso, senão a gente não vota a reforma da Previdência. A reforma da Previdência no Senado, ela vai se concretizar. Nós estamos no esforço para que numa PEC paralela se façam alguns aperfeiçoamentos que ficaram por ser feitos ou na votação da Câmara. A interpretação foi diversa. Um dos prefeitos falava agora justamente do item lá com funcionários aposentados que permanecem trabalhando, e isso acaba criando situações, por exemplo, do motorista com 70 anos. Então, esses são conteúdos que nós temos que conduzir para uma PEC paralela, para que ela também já seja votada e vá para a Câmara, e aí a turma do Tadeu lá também, representando a sociedade com a Câmara, também faça uma decisão em cima disso. Simplesmente uma palavra de esperança, verdadeiramente, de compromisso com o Brasil. Eu já tenho a minha concepção municipalista e a gente sabe exatamente o tamanho da demanda do sufoco hoje para ser administrador municipal, e quero realmente me colocar
à disposição. Tenho certeza que o Tadeu, o Sérgio já é da região, a Letícia da região. Essa é nossa obrigação. Nosso momento já ficou na campanha, nós temos que ser a vocês agradecimento e compromisso verdadeiramente. Meu gabinete está realmente à disposição. Procuro ser o senador que dá um jeito de atender todo mundo a toda hora. Eu vinha conversando com o Tadeu na estrada agora, às vezes é 10 horas da noite, o Tadeu está atendendo alguém, a gente está atendendo, porque a gente sabe a dificuldade que é, e também colocar os nossos gabinetes à disposição. Às vezes tem demandas do município, que às vezes para mandar um secretário se deslocar lá, alguém acaba ficando mais caro do que o recurso que foi buscar. E a gente tem um gabinete lá no Senado, que é a casa de vocês, tem lá o Tadeu e tantos outros, temos 70 deputados federais, que tem que ter esse sentimento. O Tadeu eu sei que tem, então não estou jogando serviço para ele, porque ele mesmo já diz da mesma forma, o que a gente tiver que ajudar, nós vamos ajudar. Hoje está aqui com o ministro, que na campanha teve verdadeiramente aqui na região conosco, pedindo voto. Naquele momento tinha um orgulho para a gente ver o trabalho que o ministro Marcos Pontes está fazendo. Verdadeiramente. Se Deus quiser, até 22 nós vamos ter um Brasil diferente na área da ciência, da tecnologia, porque ele é brilhante com capacidade, soube montar uma equipe muito eficiente e é um cidadão brasileiro autêntico. Ele quer realmente fazer acontecer, através da ciência, da tecnologia, melhorar a vida do brasileiro em múltiplas áreas, seja na saúde, seja na educação, a agilidade da informação, que é o que todos nós estamos querendo. Então, para mim, uma alegria estar aqui nesse momento. Obrigado, senador. Deputado, dá uma palavrinha aqui também. Primeiro, deixa eu saudar e agradecer a visita do nosso ministro, Marcos Pontes, companheiro de campanha. Andamos o estado inteiro, uma satisfação. E como alguém já falou aqui, é um presente para o Vale do Paraíba receber Vossa Excelência aqui no querido Vale, né? Os meus amigos, meu irmão, o senador Olímpio, deputada Letícia, o Sérgio, aqui o Sá, e saudar todos os prefeitos. O Olímpio, ele falou a coisa mais certa. Nós somos simples para trabalhar, gente. E, ministro, há 2 semanas atrás, foi 2 semanas, eu nem lembro quando é que foi que nós tivemos aqui a Aparecida, nós viemos aqui sem perguntar partido, sem perguntar o nome do prefeito, que muitos a gente nem sabia, simplesmente usando aquelas emendas parlamentares, que falam que é nossa, mas para mim é do povo. Nós viemos aqui de roseira para frente, e entregamos aí cerca de 150, 200 mil reais para todo mundo para ver se ajuda a saúde, né? E é assim que a gente trabalha. O Olímpio tem um gabinete, eu tenho um gabinete. O dia que vocês não conseguirem falar com o Olímpio, tenta falar comigo. Porque o nosso propósito é só de ajudar o tempo inteiro. Brasília é uma confusão, às vezes vocês se desgastam realmente numa viagem cara, né? Despende tempo, despende dinheiro, né? E às vezes num telefone, de uma forma mais simples a gente consegue resolver. Às vezes não dá, como é o caso do Ortiz, que realmente a gente teve que interceder no Ministério lá do Desenvolvimento Regional, e não está aqui o prefeito de Jacareí não, né? Tá aí, deixa eu ver, o de Jacareí está aqui? Não está. O Isaías, isso. O Isaías também tinha um outro pepino grande lá em Jacareí, que era uma liberação de 35 milhões de reais para conseguir fazer a estação de tratamento. Fui eu e fui o Olímpio lá, falando com o ministro, está saindo essa liberação da obra, graças a Deus, porque é uma duplicação da estação de tratamento de água e esgoto de Jacareí, e ele também está todo feliz que a gente resolve da coisa mais simples possível. Não precisa muito lero-lero não, é assessor conversando com o assessor, explica depois para a gente o que é e nós vamos lá brigar pelo dinheiro. É assim que a gente trabalha, né? Tem que ser rápido e ligeiro, porque essa burocracia que vocês enfrentam, Deus me livre, eu falo, nunca deseje que eu seja prefeito de alguma cidade, porque eu não quero. A luta que vocês têm para administrar, seja o tamanho da cidade, com área rural que nem Cunha tem,
se seja área urbana, rural, pequeno, grande, é um pepino que eu não quero para mim, mas eu vou ficar muito feliz se todos vocês puderem realmente me usar literalmente falando, né? Pega o deputado, vamos no ministério, vamos lá, que resolver as coisas, né? E aproveito só para citar um exemplo dentro do ministério do ministro Marcos Pontes. Fui fazer uma visita na Telebrás e lá eu descobri que tinha internet para a escola, mas tem que passar por ele, tem que passar pelo MEC, e eu cumpri o trajeto. E conversando lá com o Gonçalves, né, o presidente da Telebrás, já até anunciei que tem internet rural para algumas escolas, não para todas, né, para todo mundo, né? Já tem, avisei inclusive na reunião de Aparecida, mas é muito simples realmente, essa equipe trabalha. Eu faço aqui um elogio, não só um amigo, mas um profissional, um baita profissional, como diz o Neto da Bandeirantes, é um baita profissional mesmo, um excelente ministro, de uma performance, de uma equipe maravilhosa. E outro exemplo está aqui na minha frente, que é o Elifas, está filmando aqui o Elifas, também era uma outra demanda simples de rádio, e o Elifas estava me falando que quando ele assumiu a cadeira tinha 70 mil processos. Em 6 meses ele reduziu para 35. Então estou contando aí até dezembro, janeiro, ele vai zerar a pauta dele, porque coitado, pegou uma bucha lá no Ministério muito grande, que era um processo de mais processo parado. Essa é a equipe do ministro Marcos Pontes, esse é o governo Bolsonaro, é assim que nós trabalhamos mesmo, é para realmente ajudar todos vocês. Como eu disse, o meu gabinete está à disposição, do Olímpio também está à disposição, e a hora que vocês quiserem pode acionar a gente, tá bom? Muito obrigado. Maravilha, obrigado, viu? Com licença, com a força. O deputado também ia falar um pouquinho. Boa noite. Boa noite a todos os prefeitos, prefeitas, prefeito Sato, que é o novo presidente do Codivap, prefeito Ortiz aqui de Taubaté, grata pela gentileza e pelas palavras, deputado Coronel Tadeu, deputado Sérgio Vitor, meu colega, meu querido senador Major Olímpio, né? O nosso querido, ilustríssimo ministro Marcos Pontes, nosso eterno astronauta brasileiro, obrigada por novamente olhar e se portar com o Vale do Paraíba, né? O senhor que conhece essa região, mas como é importante o trabalho da Codivap, fazendo essa união de esforços, né? Dando voz a todos os prefeitos, as dificuldades que os prefeitos enfrentam, né, para realizar boas práticas e boas políticas públicas, né? Essa parceria é de fundamental importância, né, para que a gente possa fazer a inclusão, os jovens em situação de vulnerabilidade, que precisam sim ter oportunidades, né, de ter acesso a estudo, a cultura, né, serem bons profissionais na vida. E a gente tem que fazer a nossa parte gerando essas práticas, essas políticas públicas úteis que façam a diferença na vida do cidadão, do jovem e das famílias brasileiras. Eu, como parlamentar agora do Estado de São Paulo, também representando, né, o nosso presidente querido Jair Messias Bolsonaro, aqui no Vale do Paraíba, né, uma mulher, assim como outras mulheres aqui prefeitas, né, também que estão no Executivo enfrentando esse desafio, né, eu no Legislativo, vocês no Executivo, realmente os desafios são enormes, mas a gente sozinho hoje não consegue realizar muita coisa, unidos a gente consegue avançar bastante. Eu gostaria de aproveitar aqui a presença, né, do nosso querido ministro, do nosso senador, falar da importância do Vale do Paraíba na questão da segurança pública, já que temos aqui um coronel da polícia, um major da polícia, autoridades presentes, a importância do cinturão eletrônico para o Vale do Paraíba, que é ciência, tecnologia e inovação para proporcionar realmente eficiência nas investigações dos crimes que acontecem na nossa rodovia Presidente Dutra. Se nós conseguimos implantar o cinturão eletrônico, são câmeras, né, por toda a rodovia, nas entradas e saídas dos municípios, né, a gente vai conseguir ter um enfrentamento mais combativo ao crime, a resolução desses crimes, né, informatizando, gerando boa tecnologia, inclusive um apelo também que fica aqui para as delegacias das cidades. Aqui temos vários prefeitos, eu sempre em contato com eles me falam a importância, a dificuldade das delegacias de terem, claro, o seu efetivo, né, nas delegacias, a própria estrutura, mas, ministro, a questão da informatização. Se a gente conseguisse realmente bons investimentos para as nossas delegacias, eu falo aqui pelo Estado de São Paulo, mas claro que isso é nível de Brasil, para que os nossos policiais civis possam, né, fazer um trabalho sério de investigação e solução de crime. Porque isso
isso também é proporcionar segurança pública para as pessoas. Gostaria de enfatizar a situação de Tremembé, que tem, né, os presídios, né, uma população carcerária muito grande. A delegacia lá está pedindo também socorro. Então fica aqui, né, o meu pedido, o meu apelo, tanto ao senhor ministro, senador, os deputados aqui presentes, né, a equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para que olhe nesse sentido de investimentos, para que a gente possa produzir como cinturão eletrônico, né, que é uma prática barata pela solução que ela pode nos trazer de segurança pública e pelas delegacias de todo o estado de São Paulo, que isso possa estar no radar do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos inovar para combater o crime e dar mais sensação de segurança para as pessoas e, mais importante também, dar condições para os nossos policiais trabalharem adequadamente e dar uma pronta resposta à população. Meu muito obrigada pela sua presença, obrigada a todos os prefeitos. Contem aqui com essa parlamentar, gostaria de falar aqui também do Deodoro, da AGE no Vale, faz um trabalho seríssimo, né, importante na Agência Metropolitana do Vale do Paraíba, ouvindo também todos os prefeitos. Presidente Sato, parabéns mais uma vez. Contem comigo, com o nosso presidente, com o nosso senador e com o nosso ministro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigada, parabéns. Obrigado, deputado. Boa noite, pessoal. Estou um pouco sem voz, então peço desculpas. Vou tentar ser bastante breve. Cumprimento aqui meus colegas, deputado, senador, prefeito Sato, prefeito Ortiz, coronel Tadeu e ministro. Cumprimento todos os nossos colegas, mas eu queria falar com o senhor hoje. Essa pessoa que vem aqui eu vejo com frequência. E Ortiz, impossível competir com o Ortiz, eu vou sempre perdendo. Ministro, é o seguinte, eu fiquei muito contente com a sua escolha, fiquei contentíssimo, acho que o Bolsonaro acertou muito nas suas escolhas, especial na sua. Hoje eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia na Lesp, e a minha colega Letícia Guerra, também grande entusiasta do assunto, colega, está sempre presente em todas as sessões da comissão. Queria parabenizar o senhor pelo seu trabalho e pela sua equipe, que eu já conheci uma pequena parte dela, e pedir atenção a 4 coisas específicas. O primeiro, a gente precisa desburocratizar esse país. Não dá mais para falar de desenvolvimento econômico se a gente não falar de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. O senhor está na posição, já está trabalhando por isso, conte com o nosso apoio, mas atenção especial para a gente tirar tantas regras do caminho, porque a gente já está para trás, né? Não é que a gente está ficando para trás, a gente já está anos atrás de outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma regra que eles não podem regulamentar nada. Eles não podem nunca ser o primeiro país a regulamentar alguma atividade, para eles nunca ficarem para trás. Olha a ideia, né? Aqui a gente já quer regulamentar tudo antes da ideia surgir. Então, eu tenho uma grande oportunidade de ajudar a gente. O segundo é licenciamento de patentes também, que hoje demora tanto para você conseguir uma patente que quando saiu já não está mais obsoleto. Já está obsoleto. O terceiro, marco regulatório das startups, que eu sei que o senhor está trabalhando muito bem nisso. A gente tem que tomar cuidado para não criar mais um bicho, mais uma categoria estranha, quando na verdade a gente tinha que ser pró-mercado, né? A gente tinha que ser pró-inovação o tempo todo. Qualquer tipo de negócio tem que ter facilidade para começar, as pessoas têm que ter livre poder de empreender, de testar. A inovação exige teste e erro, né? Exige teste e erro e faz parte. Só que a gente tem um grande desafio, especialmente como eu sou também municipalista, e que bom ouvir esse discurso na boca de todo mundo aqui. Os prefeitos têm dificuldade, o governo tem uma dificuldade, estadual e federal, para inovar no setor público. Então, eu estou fazendo um esforço na Assembleia de trazer o Ministério Público, Tribunal de Contas, compradores públicos e vendedores, né, as startups, enfim, todo mundo que vende inovação, para a gente chegar num senso comum melhor, porque é muito difícil esse relacionamento. Quem está querendo vender tem medo, quem está querendo comprar tem medo, e os julgadores estão ali caçando erro, né? Então a gente precisa trazer todo mundo à mesa. Eu tenho certeza que a maioria não quer fazer errado, mas a gente tem que achar um caminho que dê segurança jurídica para todos os envolvidos no meio de campo, e o senhor de novo está na cadeira que pode ajudar a gente a fazer isso. E o último é reforçar o pleito aqui do Júnior, que eu acho que é o de todos aqui. O Vale do Paraíba, o Rolê está me olhando aqui, talvez ele tenha a maior área rural de todas as cidades aqui, né? Internet é a porta de entrada, é o acesso ao mundo agora, né? Não tem mais como. Então, já é um pleito de 2 anos, eu sou deputado há 4, 5 meses, olha, né? Mas já é um pleito antigo.
E quando a gente fala de acesso, hoje a internet é acesso a tudo, né? Se a pessoa quiser, tiver vontade própria, se ela tiver acesso, ela consegue ter o mesmo conteúdo que o aluno está tendo na escola tradicional, ela consegue ouvir especialistas falando de graça. Então, nos ajude a destravar isso aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar todos os municípios aqui da região. Reforço meus parabéns para o senhor, acho que tem acompanhado, por ser um entusiasta do assunto, tem acompanhado o seu trabalho de perto. Eu acho que o senhor está sendo certeiro nas decisões. Conte com o nosso apoio aqui. Tenho certeza que o seu sucesso é o sucesso de todos, né? De novo, não tem desenvolvimento econômico se a gente não tomar frente ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que a sua pasta é pequena perto do que deveria ser. Então, bom trabalho, né? Especialmente de orçamento. Isso. A gente ainda não colocou a devida prioridade. Então, que bom que tem uma pessoa capacitada que consegue fazer muito com pouco. De novo, aqui reforço a minha porta de entrada com todos os prefeitos. A gente tem um bom relacionamento. Uma das ações que eu estou fazendo, ministro, falaram aqui também, é pegar boas práticas que a gente já viu acontecer em outras cidades do Brasil ou do mundo e tentar trazer para cá. E agradeço o Júnior, o Fernando, o Ortiz também, tem vários prefeitos aqui que já estão dentro de alguns grupos de boas práticas que a gente está trabalhando. Um é o programa City Câmeras, que o projeto da Letícia talvez vai dar maior segurança, porque ela aí coloca a câmera nas entradas. Mas a gente tem que começar a aproveitar as câmeras da iniciativa privada que já estão aí e conectar todos numa plataforma que a polícia, que as forças de segurança pública tenham acesso. A gente tem uma possibilidade de fazer com que, de aumentar os olhos da polícia, né? Ele não traz inteligência, mas ele aumenta os olhos da polícia e isso traz um sentimento de segurança, faz as pessoas se engajarem também. Então, de novo, estou torcendo para a sua pasta aumentar durante esses 4 anos. Parabéns pelo trabalho e conte com a gente aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, Gustavo. Bom, e agora vamos ouvir o nosso ministro, mas eu gostaria que nós pudéssemos aplaudir o ministro antes da sua fala, porque sair do seu gabinete e vir aqui atender os prefeitos, para nós é uma grande honra. Viu? Obrigado. Palavra é sua. Obrigado, prefeito. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Boa noite a todos. Eu trago um abraço do presidente Jair Bolsonaro, a todos vocês. É uma honra estar aqui e poder compartilhar algumas ideias e coletar ideias. Isso é extremamente importante. Como foi falado pelos nossos amigos aqui, deputado, senador, né, prefeito. E a ideia toda é que nós possamos tomar decisões e caminhar na direção que seja para o bem de todos. Né? E as cidades são onde as pessoas moram. Né? É interessante pensar, mas é onde as pessoas moram ali. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial com isso. Deixa eu começar falando um pouco sobre o Ministério, para a gente ter base para a conversa. Né? Eu trouxe aqui 2 meus secretários, né? Está aqui o Vitor Menezes, dá uma levantadinha para o pessoal te ver. O Vitor Menezes, ele é o nosso secretário de telecomunicações, então toda a parte de internet, de conexão via fibra ótica, satélite, etc., tá, né, a cargo dele. Elifas Ugel, né, secretário de radiodifusão, então todo o espectro, a parte de rádios, televisões, etc., tudo está aqui a cargo do Elifas. Eu também aproveitar para chamar o Carlos Antunes, que está ali. Né, o Carlos Antunes é da região, é daqui de Taubaté, né, e é uma das pessoas que falam muito da região, né. Então traz essas informações também, que é sempre muito importante a gente ter, né, o contato de todos, essa informação de todo mundo. Deixa eu começar falando sobre o Ministério. Né? O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Dá para ver que o espectro é grande. Né? Se fosse Felipe, ele ia cobrar a gente um espectro muito grande aqui. Mas, com isso, esse Ministério tem a capacidade de servir como ferramenta para praticamente todos os outros ministérios. Tecnologia está em todo lugar, ela está na agricultura, a gente pode melhorar o agronegócio, pode. Ele está na segurança, a gente pode ajudar a melhorar a segurança, pode. Ele está na saúde, a gente pode ajudar a melhorar a prevenção, os tratamentos e assim por diante, pode. Ele está no meio ambiente, sim, a gente pode ajudar a combater desmatamentos, as coisas, pode. Ele está em praticamente todos os ministérios que você pensar, tem tecnologia lá. Então nós servimos como uma caixa de ferramentas
para o governo. Nós temos problemas? Temos. O orçamento é baixo, né? O orçamento é bem abaixo do necessário, mas é possível tratar as coisas de maneira criativa. Acho que todo mundo aqui vive tratando dos assuntos com orçamento baixo, tentando achar soluções que possam ser mais efetivas. A gente pensa naquela regra dos 20% e 80%, né, de Pareto aí o tempo todo, né, na cabeça. Deixa eu começar falando sobre a missão do Ministério. Quando a gente chegou lá, durante a transição, nós observamos uma série de problemas, né, que havia tanto na estrutura do Ministério quanto nas ações do Ministério. Identificamos oportunidades, colocamos juntos alguns riscos, né, e dessa forma nós definimos prioridades para o Ministério. A partir dessas prioridades, nós definimos uma missão. O Ministério tem uma missão simples, que todo mundo tem que chegar no trabalho, tem que saber o porquê que está trabalhando no Ministério. O Ministério tem 3 linhas nessa definição de missão. Primeiro, para que serve o Ministério? Ele serve para produzir conhecimento, produzir riquezas para o país e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a gente tem que estar lá no dia a dia das pessoas. Parece simples falando, mas isso envolve, ou seja, é uma coisa bem ampla quando você pensa no resultado como um todo. Nós redefinimos a estrutura do Ministério para ele não produzir simplesmente papel, políticas, mas também para chegar até o ponto final para ajudar em criação de produtos e serviços de tecnologia, produtos de prateleira, né? Ou seja, não ficar parado naquela, se pensar em termos de maturidade de tecnologia. No Brasil, se observar nas universidades, tem um monte de ideias muito boas que estão nas teses, nas prateleiras, ou estão em protótipos encostados em algum laboratório, no fundo escuro de algum laboratório. O que a gente precisa é sair desses protótipos e transformar esses protótipos em produtos que rendam dinheiro, ter novas empresas que geram recursos, geram empregos e assim por diante. Eu falei, como é que a gente vai fazer isso ali no Ministério? Então o Ministério foi reestruturado, porque tem 2 secretarias ligadas ao setor de comunicações, você tem aqui os dois secretários. Aí a gente tem a parte de ciência e tecnologia, ciência, inovações e tecnologias aplicadas. Deixa eu explicar como é que a gente trata disso aí. Na parte de ciência, nós temos uma secretaria de pesquisa e formação. Ali nós temos praticamente toda a ciência do país ligada. O Ministério tem que ser um hub para conectar toda essa ciência do país. Então, laboratórios das nossas unidades de pesquisa, laboratórios das universidades, tudo é conectado ali. Nós temos exatamente a infraestrutura e o apoio pesquisador lá. Além disso, a gente tem a parte de formação. Bom, por que formação? Não é parte do Ministério da Educação isso aí? Não. Formação para começar a preparar as próximas gerações já para trabalhar com ciência e tecnologia, que é extremamente importante. Você pode ter a tecnologia da NASA aqui, mas se não tiver jovens interessados em ser cientista ou trabalhar em ciência e tecnologia, ser engenheiro, biólogo, médico, etc., esquece, a gente não vai conseguir dirigir. Então a gente precisa formar novos jovens, ou seja, promover a ciência e tecnologia nas escolas. Por isso é responsabilidade da Secretaria levar a ciência e tecnologia para o ensino fundamental e ensino médio. Além disso, o tratamento de formação de professores para a ciência e o tratamento de toda essa coisa em Olimpíadas e etc. Então tudo isso está dentro desse setor. Mais para frente, o ano que vem, a gente vai entrar também em cursos profissionalizantes, né, o que vai ser extremamente importante dentro das vocações de cada região. Aí vem a parte de inovações. O Brasil é 13º, 14º em termos de publicações do planeta. Isso é excelente produção de conhecimento, mas a gente precisa transferir esse conhecimento para coisas práticas, de novo, para chegar ali o que a gente consegue, né, o que a gente consegue transformar esse conhecimento em novos produtos, novos serviços e assim por diante. Por isso passa pela inovação. Na inovação, nós temos um desafio muito grande. O Brasil era 64º, agora é 66º, ou 5º, né? Caiu 2 pontos no ranking de inovação. Significa que a gente não está achando uma maneira de transferir conhecimento para produtos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso interessa diretamente para produzir empregos, produzir riquezas dentro dos municípios. É ali que vão ser localizados essas transferências. Então, existe um esforço muito grande por parte do Paulo Alvim, que é o nosso secretário de Empreendedorismo e Inovação, para transferir esse conhecimento através de centros de inovação. Nós estamos, entre aspas, copiando o modelo de Santa Catarina, né, que foi lá, a gente fez um estudo de vários modelos de centros de inovação
descobrimos que ali tem um modelo muito interessante que ele está utilizando para reproduzir no país. E aí faltava aquela parte de transferir isso aqui para empresas, vamos dizer assim, para o produto final. Então a gente tem hoje uma Secretaria de Tecnologias Aplicadas. Nessa Secretaria de Tecnologias Aplicadas, desculpa aqui. Tá ligado. Aí o que acontece? Nessa Secretaria de Tecnologias Aplicadas, nós temos 4 áreas prioritárias. 4 áreas. A primeira área são tecnologias estratégicas. Tecnologias estratégicas nós temos espaço nuclear, segurança cibernética, inteligência artificial e materiais avançados. Tecnologias para produção. Em tecnologias para produção nós temos tecnologia para a indústria, tecnologia para comércio, turismo e para o agronegócio. Tecnologias para o desenvolvimento sustentável, tem cidades inteligentes, nós temos energias renováveis, tratamento de resíduos sólidos, poluição, tratamento de água, etc. Tudo que tem muito a ver com cidades. Quarta área, tecnologias sociais. Em tecnologias sociais nós temos ali tecnologias assistivas, tecnologia para saneamento, tecnologia para saúde, etc. Essas são as 4 áreas prioritárias dentro do Ministério. Como é que elas trabalham? Essa Secretaria de Tecnologias Aplicadas, ela tem a interface com os outros ministérios, justamente para buscar demandas. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele tem que entender, logicamente, de saúde, pressão de olho, epidemias, etc. Ele não tem que entender de como fazer um sistema para medir pressão de olho no meio da Amazônia e tal. Isso nós fazemos. E assim por diante. O Ministério da Agricultura tem que entender sobre as plantas, que tipo de planta vai ser colocado em tal lugar, mas não tem que entender sobre irrigação de precisão. Nós fazemos o sistema. E assim por diante. Então, com isso, o Ministério se tornou mais prático. E para fazer com que essas coisas funcionem, nós temos 3 níveis de laboratórios, ou de instituições de pesquisa e pesquisa aplicada. Uma delas, laboratórios básicos, vamos dizer assim, matemática, física, química, biologia e etc. Então, as universidades, a maior parte deles. Depois, uma sequência de laboratórios estruturantes, onde tem microeletrônica, nanotecnologia, inteligência artificial, materiais avançados, etc. E uma terceira fase que faltava. Com isso existe, hoje nós vamos lançar o primeiro agora nesse semestre, que é o Centro de Tecnologias de Água, são centros de tecnologias aplicadas. O que eles funcionam? Nesse centro de tecnologia aplicada, nós temos ali dentro, é como se fosse um centro de inovação melhorado. Então, o Centro de Tecnologias de Águas vai ser lançado em Campina Grande, nós já temos o laboratório, já temos um centro de testes e tecnologias de dessalinização. Então vai entrar o Centro de Tecnologia de Água. Aí vai ter então uma incubadora, vai ter um escritório de gerenciamento de projetos, escritório de gestão, escritório de patentes, escritório de certificação e escritório de fundos. E esse Centro de Tecnologia Aplicados é conectado com todo o resto, todo o inventário de tecnologia do país. Então uma empresa que vai para lá para desenvolver um tipo de um sistema de sensores, por exemplo, a distribuição de água, para medir e não perder tanta água tratada no meio do caminho, se ela precisar de algum desenvolvimento especial, ela vai estar conectada com equipes de pesquisa e tecnologia no país inteiro. Então, aquela empresa de 2 caras, 3 caras, de repente tem um departamento técnico-científico de mais de 1.000 pesquisadores. Então, dá para ter uma ideia como isso potencializa as coisas. Agora, vamos ao sentido aqui da aplicação prática, na área de telecomunicações e radiodifusão, por exemplo. Eu trouxe esses 2 secretários porque eu sei que existem várias demandas ligadas a isso. Então, eles estão aqui para ajudar a resolver, tanto falando de rádios comunitárias, por exemplo, falando de rádios comunitárias, por exemplo, ou falando de conexões na área rural. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Nós temos um programa enorme, grande, que chama Brasil Conectado. Nesse Brasil Conectado, você imagina um país do tamanho do Brasil, que vai ser inteiro conectado através de cobertura 4G, por exemplo, através de fibra ótica, através de satélite, nos locais mais distantes. Os cabos, quando você imagina uma coisa dessa conectada, não é uma coisa fácil de fazer. Então, vamos começar por partes. Nós temos um programa chamado Nordeste Conectado, lembrando lá, fibra ótica através do Nordeste. São mais de 730 hospitais conectados, mais de 2.500 escolas e assim por diante. Existem regiões do país que estão muito apagadas ainda, a gente vai acender essas regiões.
O norte, mesma coisa, são mais de 10 mil quilômetros de fibra sendo instalados lá no norte. Depois vem o centro-oeste, assim por diante. Vamos falar de propriedade rural, né? A gente tem um satélite, que ele falou de 2 anos, essa coisa. Esse satélite é um bom exemplo disso, que ele estava lá no espaço já há 2 anos e sendo usado na banda X do lado militar e praticamente zero aplicação do lado civil, tendo 50 mil pontos para se conectar, enrolado na justiça, claro. Então assim que a gente chegou, ele foi brigar, foi atrás dessa questão de justiça, nós falamos com o STF, falamos com o TCU, ajustamos tudo e fizemos as instalações. De janeiro até hoje são mais de 9 mil pontos conectados. Significa mais de 2 milhões de pontos conectados pela internet em regiões rurais, regiões afastadas e assim por diante. Esse é o programa GESAC. Depois eu vou deixar o Vitor à disposição para falar, né, para quem quiser falar sobre isso com ele, através do GESAC. A gente acabou de assinar, nós temos um decreto, é um plano de IoT, Internet das Coisas, que engloba 4 câmaras. Uma é a Indústria 4.0, o outro é Cidades 4.0, o outro é Agro 4.0, Agricultura 4.0 e a outra Saúde 4.0. Especificamente sobre a Agricultura 4.0, é interessante notar que a Internet das Coisas, potencializada por sinal de internet nas propriedades, né, e outras possibilidades de tecnologia que a gente pode trazer para o agronegócio, isso potencializa o mesmo pedaço de terra, vai ter uma produção aumentada não sei quantas vezes, que aí eu entendo da parte de produção agrícola, mas a tecnologia vai estar lá presente. Então, isso também está a cargo do Vitor aqui, né, de fazer essas ligações e ter a internet lá. Então, é um cara, por isso que eu trouxe aqui, é um cara importante nesse sentido. Esse programa, é aquele programa que nós fomos a Brasília, na internet, né? Isso, o GESAC. E está em prosseguimento, quem já assinou, os pedidos que foram feitos. Deixa eu só complementar que eu vou botar o Vitor aqui para responder as questões de telecomunicações. Mas com esse programa de interligar o país, vai dar uma modificação muito grande em tudo. E para cada cidade também. Né? Existia o Internet para Todos, que era um outro programa. Também vai falar que a gente está modificando a Internet para Todos. Sobre legislação. Para ter uma ideia, a legislação de radiodifusão ela é de 1962. Então, o Elifas está trabalhando para ajustar essa legislação para que a gente conseguir colocar o Brasil mais próximo do que acontece nos outros países em termos de legislação de radiodifusão. A velocidade das coisas, como foi falado pelo Tadeu, na CERAD, Secretaria de Radiodifusão, chegou lá com 73 mil processos, hoje está 30 e poucos mil processos. Isso vai acelerar mais ainda, graças a um sistema que ele instalou, o mosaico na entrada, mais uma força-tarefa ali para tratar desses processos todos, a gente conseguiu fazer isso. O INPI, eu gostaria muito que o INPI estivesse com a gente. Ele não está, ele está com o Ministério da Economia, mas a gente poderia usar o mesmo processo para acelerar lá no INPI. Outra questão que a gente pode ajudar lá, mesmo ficando na economia, a gente pode ajudar a melhorar. Dá para ter uma ideia de que o Ministério está em todo lugar, e o que eu gostaria de propor aqui é que a gente, da mesma forma que eu conversei com os prefeitos, eu gosto de levar o Ministério para ir nos locais, para a gente conversar, da mesma forma que eu conversei com os prefeitos lá do centro, lá perto de Bauru, no centro do estado, e eu também tenho, logicamente, eu nasci em Bauru, tenho um carinho muito grande, assim como tenho um carinho por aqui, essa região, morei 10 anos, minha filha nasceu aqui no CTA, em São José dos Campos, então um lugar que é muito caro, vamos dizer assim, para mim, né, o Vale do Paraíba. A proposta que eu fiz lá para eles, que eu acho que a gente poderia utilizar aqui também, é ter um coordenador que consiga montar um plano que integre todas essas coisas de todos os municípios em várias áreas. E o Ministério de Ciência e Tecnologia, como ele está espalhado em todos os outros ministérios, a gente pode servir como porta-voz para levar uma série de reivindicações ou partes do plano. Isso estaria, por exemplo, problemas a serem resolvidos, uma primeira sessão, por exemplo, em várias áreas. Né? Sempre leva em conta a ciência e tecnologia, como que a ciência e tecnologia pode ajudar naquilo. E depois é importante ter uma área que potencialize o efeito de cada um, porque isso sozinho, de repente a gente está fazendo uma coisa que a outra cidade está fazendo também, mas quando a gente coordena tudo isso, a gente pode colocar isso de uma forma sinérgica
dependendo da vocação de cada local, a gente vai construir esse plano de forma que a gente consiga ter projetos, né, específicos projetos, né, que congreguem tudo isso, como foi falado dessa parte de segurança, por exemplo, na estrada. Excelente, porque congrega todo mundo. De repente, coisas que podem ser feitas no município, que podem ajudar um outro município, que a gente pode potencializar de lá. Entendeu? Nessas horas, a gente precisa trabalhar com recursos escassos, mas se a gente trabalhar juntos, a gente consegue achar a maneira mais eficiente, a maneira mais sinérgica, né, de conectar tudo isso. E o Ministério está lá à disposição, como o Tadeu falou, como o Major Olímpio falou, nós estamos completamente à disposição para ajudar. Nós estamos lá, esse é o nosso trabalho. E como eu falei, lembra da missão do Ministério, né? Produzir conhecimento, a gente usa em várias pesquisas. Produzir riquezas, os centros de pesquisas, os centros de inovação, etc., produzir novas startups, etc. Eles estão dentro das cidades. De repente tem a vocação de uma cidade para alguma coisa interessante que a gente pode criar um centro desse. E melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tem coisas que podem ser melhoradas com tecnologias que a gente pode ajudar, potencializar com a ajuda de outros. Por exemplo, saneamento, que a gente pode ter maneiras, ou tratamento de resíduos sólidos, a gente pode ter soluções de tecnologia que podem ser potencializadas com o MDR, sei lá. Então, de repente, a gente consegue trabalhar juntos dessa forma, entendeu? Fazer esse grupo para trabalhar esses projetos em conjunto. Vou passar para o Vitor aqui para ele responder perguntas a respeito de internet, satélites e etc. Boa noite a todos, caros prefeitos e prefeitas, parlamentares. Vou falar muito rapidamente dos dois programas que vocês têm mais conhecimento, que é o Internet para Todos e o GESAC. Todos vocês assinaram um termo de compromisso, um protocolo de intenções lá em Brasília, que falava do Internet para Todos e do GESAC. O que previa o Internet para Todos? Era um programa de isenção tributária para os provedores de internet que prestassem serviços em áreas desassistidas. Então, se uma determinada prefeitura tem uma zona rural em que não há prestação de serviço de internet, através desse programa, esses provedores seriam estimulados a levar a prestação de serviço a essas localidades em troca de isenção de ICMS, que é quase um terço da despesa que um provedor de internet tem hoje. Pois bem, esse Internet para Todos ele é derivado de um outro programa chamado GESAC. GESAC é uma sigla que acabou que é antiga, mas a gente continua usando ainda, que é Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão. Esse GESAC é aquela internet via satélite. Algumas cidades, como aqui da minha prefeita, tem um ponto de internet numa escola rural instalado. Esse é um programa que ele funciona de duas maneiras. Ou a gente está substituindo os pontos antigos, que eram contratos que tinham 1 mega de velocidade, que vivia caindo, péssima qualidade e super caro, e a gente está substituindo por conectividade usando o nosso satélite. Então, alguns de vocês aqui já devem ter antenas instaladas dentro desse programa GESAC, que é um programa de satélite. O que é que aconteceu? Por que ainda vocês não tiveram esse programa implementado? No início do ano, o TCU, olhando esse programa Internet para Todos, ele falou o seguinte: olha, a isenção do ICMS está clara para o GESAC. De fato, o programa de conectividade via satélite tem isenção de ICMS, isso está claro na resolução do CONFAS. Mas, com relação ao Internet para Todos, que é aquele do provedor local, não é o da internet, recomendamos que antes de iniciar as operações, consulte o TCU. Consulte o CONFAS. E vocês sabem, o CONFAS exige decisões unânimes. Para a gente ter uma isenção de ICMS em nível nacional, todos os estados e o Distrito Federal têm que concordar. Então a gente resolveu, para não colocar em risco, vocês liberarem um provedor local com isenção de ICMS, depois vir o fisco estadual e cobrar dele um terço do valor, a gente resolveu não avançar por uma questão de segurança jurídica e estamos consultando o CONFAS. Então, nesse momento a gente está em vias de ter uma resposta do CONFAS para aí sim a gente habilitar os provedores. Como nós já temos lá o protocolo de intenções que foi assinado por a maioria de vocês aqui, assim que a gente tiver uma liberação do CONFAS, a gente já pode liberar o programa. Vitor, o TCU mandou suspender o programa? Não mandou. Antes que alguém fale isso, o TCU não determinou suspensão, mas eu não tenho coragem de expor que o nosso ministro é uma recomendação do TCU de consulta. Então, a gente está sendo prudente
tanto com o nosso Ministério quanto com vocês, para não avançar numa política que vai gerar insegurança jurídica antes de poder permitir essa prestação de serviço. Então, nosso secretário executivo é o Júlio Semeghini, que é aqui da região, tem conhecimento lá no Confaz, então a gente está em conversas com ele para que a gente possa ter essa isenção. Tá bom? Então a gente vai avançar. Aí, com relação ao programa de satélite, a gente, como eu falei, tem as conectividades que está substituindo as anteriores. Aí envolve quilombolas, comunidades indígenas e, sobretudo, escolas rurais. E tem 6.500 escolas que o MEC está também levando conexão. Tá? Então, a gente já instalamos aí mais de 5.000 escolas rurais. O satélite ele é muito bom para áreas rurais, ele não é legal para áreas urbanas. Porque 10 megas só ali é um ponto muito fixo, é realmente onde a conectividade não vai chegar nunca, aí você coloca o satélite. Tá? E aí você fala, Vitor, eu gostaria de ter esses pontos de satélite na minha área rural, porque não está na lista do MEC, não está na lista de substituição. Aí a gente, o ideal nesse caso, a gente tem duas maneiras de resolver isso. Ou os senhores enviam um pleito para o MEC, porque quem paga essa conectividade é o MEC passa para a gente administra as conexões. Então, podem requerer ao MEC, podem requerer a mim e eu vou encaminhar para o MEC, porque a gente não tem o poder de incluir novas escolas, ou por meio de emendas parlamentares. Então, através de emendas parlamentares, aí eu peço aos nossos parlamentares aí, ou individual ou de bancada, deputado, porque senão entra no nosso teto orçamentário e a gente fica limitado. Contingencia, por exemplo, 90% das nossas emendas que temos hoje na casa estão contingenciadas. Né? Então, assim, é bem difícil a gente conseguir usar essas emendas, mas vocês conseguem colocar, e aí depois vocês podem me mandar um e-mail, eu deixo o meu contato aqui com vocês, uma emenda específica para esse programa. E aí a gente vem e faz a instalação. Aí falando, só para fechar, chefe, se o senhor me permite, falando sobre a questão da internet rural. Né? Então, além dessas duas maneiras que eu coloquei aqui, internet para todos, GESAC, a gente tem também hoje, ano que vem o Brasil vai fazer o edital do 5G. Historicamente, o Brasil ele faz a licitação e arrecada de duas maneiras. Então, vamos supor que eu venda uma faixa de 5G por 100 milhões, por exemplo. Normalmente, como que a gente cobra? A gente fala, ó, 50 milhões para o caixa do governo, porque não tem como não destinar dinheiro para o caixa, 50 milhões em obrigações de cobertura. É assim que nós conseguimos conectar 99% dos municípios com 3G, através de compromissos de cobertura. O Brasil hoje tem mais de 4.000 municípios com 4G, mais de 100% dos municípios, 99 aliás, com 3G. Mas isso é só na área urbana do município. Quando às vezes você vai numa vila próxima, vocês sabem disso, não tem internet lá. Mas nós esse ano, ano que vem vamos ter o leilão do 5G e a gente vai soltar uma portaria agora, priorizando as áreas rurais para a Anatel colocar como compromissos de cobertura. Então, quando as operadoras comprarem a faixa de 5G, elas vão pagar metade em dinheiro, cash, a outra metade vai ser principalmente para áreas rurais e estradas federais. Porque isso a gente entende que é a prioridade de conectividade para o governo hoje. Conectar as estradas e conectar as áreas rurais. Então, ou seja, distritos não cedem, não vai ser aquela área rural isolada, distritos não cedem de municípios. Muitos dos senhores aqui, às vezes, tem 20, 30 distritos não cedem que não tem cobertura. Então, nós vamos priorizar, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, nós temos um leilão do 5G e os compromissos de cobertura devem ser estabelecidos aí para o segundo semestre, primeiro semestre de 2021. Tem mais um último ponto, que é uma outra forma que a gente tem levado a conectividade através do PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização. Esse ano são 1.473 localidades, que são notadamente em áreas rurais, que vão receber infraestrutura de conectividade 4G. Quem quiser saber um pouco mais, está no site do Ministério, mas pode me procurar também, que eu envio o seu e-mail. Que localidades são essas? Tem localidade aqui na região de São Paulo? Tem, porque a concessão no Brasil é dividida por áreas. E em São Paulo é a área da Telefônica, que é uma concessionária. Então, esse ano ela já tem que cumprir 10% da meta, ou seja, 142 localidades serão cobertas com tecnologia 4G esse ano ainda. Então, acho que eu resumi aqui as maneiras que a gente tem para levar a cobertura. Tem outras, mas que dependem de projetos de lei, né? Algumas coisas que não vale a pena falar para não cansar os senhores. Mas são essas as medidas que a gente está tomando para levar a conectividade em áreas remotas. Muito obrigado.
Obrigado, Vitor. Então deu para ter uma ideia, ele está aqui à disposição para isso. Elifas, se quiser falar um pouquinho sobre a parte de radiodifusão também, né? Acho que seria interessante para ver o que está à disposição com relação a rádios, o que tem sido feito, né? Principalmente rádios comunitárias, que são de bastante interesse. Boa noite, senhores parlamentares, prefeitas, prefeitos. Eu sou secretário de Rádio, então a minha atuação é no que se refere a todas as rádios e televisões de todos os municípios do país. Notadamente, eu tenho recebido muitos radiodifusores da parte de radiodifusão comunitária e da radiodifusão comercial. A radiodifusão comunitária, o que eu tenho recebido, que é importante que os senhores prefeitos muitas vezes chegam, olha, essa é a única forma de comunicação do meu município e eventualmente houve algum problema e a outorga foi cassada, ela está diferente. É importante a gente ficar atento do ponto de vista de comunicação com o Ministério. O que ocorre é que, lamentavelmente, o Ministério aciona o radiodifusor pelo cadastro que nós temos. E esse cadastro muitas vezes está desatualizado. E o radiodifusor, então, não recebe a nossa comunicação para que se pronuncie do interesse em permanecer com a sua rádio. Então, às vezes, eu lamento profundamente que a gente manda 3 vezes o aviso, a gente publica em diário oficial e depois de 1 ano aparece lá um interessado lamentando que perdeu a sua outorga. Então, é um chamamento que eu faço a todos. Nós estamos trabalhando intensamente lá na radiodifusão para automatizar os processos, disponibilizar todos os processos via internet, até para evitar que os radiodifusores tenham que ir a Brasília para saber informações básicas do andamento dos seus processos. E nós estamos trabalhando ainda para até o fim deste ano, do ponto de vista da rádio comunitária, fazer isso pela internet. Então, o desafio que eu coloco a mim, ministro, a todo o nosso ministério, é que o radiodifusor possa ter a sua outorga em até 60 dias. Isso pela internet. Se a gente imaginar que esse tempo hoje demora anos, né? Então é uma coisa muito diferente. Da mesma forma também com a radiodifusão comercial, que a gente vem trabalhando para a renovação de outorgas. É uma coisa importante também que vocês devem lembrar, é a duração da outorga. Da radiodifusão sonora, que é o rádio, são 10 anos. Para a televisão são 15 anos. Isso é previsto em Constituição. E muitas vezes o radiodifusor se esquece de pedir a renovação de outorga. Isso também traz sérios transtornos para o radiodifusor, porque ele pode perder a outorga se ele não fizer o pedido da sua renovação. Então são essas basicamente as recomendações, as informações que eu trago. Na Secretaria de Radiodifusão eu estou à disposição de todos. Tenho recebido vários interessados, vários radiodifusores. Eu sempre procuro abrir minha agenda, né, de uma semana para outra semana, às vezes com 15 dias, de forma tal que eu gosto de ouvir o radiodifusor para entender o problema. Né? Nós estamos fazendo agora a migração da AM para FM. O que tem acontecido é que nas grandes cidades, como São Paulo, né, no estado de São Paulo, como as grandes cidades, há um limite de canais para FM, para migração. Isso tem causado também uma forte tensão nos radiodifusores. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando para a faixa estendida, que é de 76 a 88 MHz, e está sendo trabalhada, quem cuida do espectro é a Anatel. Né? Então a gente está acelerando o processo para que a gente possa disponibilizar o mais rápido possível a canalização. Ainda também estamos trabalhando na possibilidade, já é uma decisão também da agência, de, em vez de utilizar o espaço entre um canal e outro de radiodifusão, em vez de terceiro adjacente, utilizar o segundo adjacente. Isso também vai abrir mais canais para a migração. O fato é que eu entendo que alguns radiodifusores vão ter dificuldade com a amplitude modulada, na faixa de ondas médias. E isso tem causado perda de receita.
e há uma ansiedade para fazer rapidamente a migração, mas nem sempre é possível. E também, o setor de radiodifusão é um setor muito regulado. Em contrapartida, o rádio é a fonte de maior credibilidade. E isso é muito importante também que vocês levem em consideração. Por isso, eu recomendo que não desliguem sem que o Ministério tenha conhecimento, ou seja, dentro do regulamento, as suas rádios de onda média. Era isso então que eu gostaria de falar com os senhores e as senhoras. Me coloco à disposição para responder alguma indagação específica. E boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, ministro. Só para complementar uma coisa que o Vitor falou em relação ao GESAC, como a gente tem esses 50 mil pontos e o Ministério da Educação, ele reservou 6.500 para 6.500 escolas, pode ser que reserve outros pontos, mas a gente está fazendo como se fosse, imagina, um loteamento com os ministérios. Então, cada ministério está indo lá e pegando um lote, né, de pontos. Então, estamos falando já com o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, da Justiça, da Agricultura e tem mais um, que eu não estou lembrando agora, mas então são vários ministérios, cada um pegando um certo número de pontos desse satélite para colocar, para implementar nas cidades. Então é bom ficar ligado, né, por exemplo, no Ministério da Saúde, para colocar em unidades básicas de saúde, em lugar afastado, assim por diante. Então, todos esses ministérios estão entrando com as suas cotas, de repente para cotas específicas, para aplicações específicas, o Ministério, mas levando para o Vitor, ele consegue direcionar lá. Mas cada ministério tem ali uma cota também, mais uma ideia que ficou faltando. Outra coisa que... Oi? O CRC, que eu esqueci de falar também, é sobre o CRC, Centro de Recondicionamento de Computadores. Basicamente, o que é isso? É um trabalho do Ministério em recolher equipamento eletrônico usado, antigo, que ia virar lixo. A gente recolhe esse equipamento e faz um recondicionamento, né, e desse equipamento aparecem computadores. A gente constrói computadores que a gente doa para escolas e outras instituições, associações e etc. Que é um programa que tem duas utilidades boas. Uma que você tira esse lixo eletrônico de circulação, né, e dá uma finalidade, um fim correto para ele, e segundo que utiliza isso para escolas e etc. Então, isso eu conto com a participação, a gente está para assinar um documento daqui a pouco, um memorando de entendimento aí, de uma carta de intenções, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer isso nos municípios, né, e ter esse recolhimento em todos os municípios e depois dar destino também a esses computadores, né, nos próprios municípios e assim por diante. Também é uma ótima alternativa, uma ótima coisa também do lado do Ministério. Então, lembre, só para resumir esse negócio todo... Oi? Como é rápido instalar. Sim, o GESAC também. O GESAC tem que ter uma velocidade muito grande com a prática, vamos dizer assim, das instalações. Então, eu não sei o número correto, mas a gente instala 100 por dia. 100 pontos por dia. Então dá para ter uma ideia que a gente, uma vez feito o processo, a instalação é muito rápida desses pontos de satélite, né? Mas só para lembrar e para sumarizar, o Ministério está lá para ajudar, é um Ministério que tem participação em todas as outras áreas, a gente pode ajudar. Então, usem o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. A gente está aqui para ajudar, para trabalhar com cada município, desenvolver projetos próprios nos municípios e trazer outros ministérios para nos ajudar, né, na solução de problemas ou em projetos específicos como esse daí. Falou do cara, como o ministério é muito grande, você vai falando, vai aparecendo na ideia, né? Inteligência artificial, a gente falou de câmeras, né, câmeras com inteligência artificial. Aqui em São Paulo, a gente está no processo já esse ano é o projeto, o ano que vem é a construção, né, do primeiro Laboratório Nacional de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética. Né? Isso é importante para nos deixar up-to-date, vamos dizer assim, com o mundo em termos de inteligência artificial, e isso vai ajudar no desenvolvimento de uma série de aplicações de inteligência artificial no país e segurança cibernética. A gente vê aí muitas coisas acontecendo, então esse laboratório vai ser no estado de São Paulo, provavelmente na cidade de São Paulo, mas o Ministério também. E logo na sequência virá também o Laboratório Nacional de Materiais Avançados, que esse vai ser em Campinas, né, porque a gente tem o CNPEM lá dentro, já no OS, com materiais a gente vai criar ali dentro. Mas lógico que tudo isso é conectado em rede
com outros esforços. E essa região aqui é uma das regiões que dá um orgulho danado em termos de desenvolvimento. A gente sabe, né? São José dos Campos, por exemplo, desenvolveu através da tecnologia. Então, é uma região que tem já essa vocação, né? E a gente pode estender isso aí, como eu falei, na questão de se trabalhar de forma sinérgica com as vocações dos diversos municípios. A gente tem que aproveitar esse potencial todo dessa região para crescer cada vez mais e crescer junto. O Ministério está aqui para apoiar isso. A gente não tem muito dinheiro, mas a gente tem toda essa capilaridade, a gente tem o conhecimento ali dentro. São muitas unidades de pesquisas, são OS, etc., que a gente bota à disposição, né, de cada município para que a gente desenvolva projetos específicos ou conjuntos aí de cada um. Tá bom, gente? Então, obrigado a todos. Obrigado, ministro. Agora eu vou passar para a Paula aqui, que vai conduzir o cerimonial lá externo, né?